Fala, nação flamenguista, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as notícias sobre o Mengão. Hoje damos início a uma pequena série onde contaremos tudo sobre a história do mais querido, desde a ideia de surgimento até a gigantesca fossa que é hoje. Esperamos que gostem. O início de tudo. No final do século XIX, o Remo dominava o Rio de Janeiro. O futebol na época ainda não era recebido com entusiasmo pela sociedade carioca. A criação de um grupo com a ideia de disputar competições de remo com clubes de outros bairros nasceu entre jovens do bairro do Flamengo, do Café Lamas, no Lago do Machado. Nestor de Barros, José Agostinho Pereira da Cunha, Felisberto Laporte, Augusto Lopes, Mário Spíndola e José Félix da Cunha Menezes compraram um barco, deram o nome de Feruza, e o reformaram. Em 6 de outubro de 1895, juntamente com Maurício Rodrigues Pereira e Joaquim Bahia, saíram da Ponta do Caju, e com o tempo muito ruim, foram com destino à Praia do Flamengo, mas a ventania fez o barco virar. Bahia nadou para conseguir ajuda e chegou algumas horas depois, porém a chuva parou pouco tempo depois e outro barco, o Leal, ajudou os jovens e o que sobrou da Feruza. Então foi iniciada uma nova reforma da embarcação, mas pouco tempo depois ela foi roubada. Daí surgiu o Cira, o novo barco que foi comprado. Em 17 de novembro de 1895, muita gente estava na casa número 22 da Praia do Flamengo, onde Nestor de Barros morava num dos quartos. Lá, bem antes, já haviam abrigado Feruza, e agora mantinham Cira. A reunião teve por finalidade a criação do Grupo de Regatas do Flamengo. Naquela mesma noite foi efetivada a primeira diretoria. Domingos Marques de Azevedo era o presidente. Francisco Luxi Colas o vice-presidente. Nestor de Barros, secretário. E Felisberto Cardoso Laporte, tesoureiro. Além dos votados, foram litados como sócios fundadores, José Agostinho Pereira da Cunha, Napoleão Coelho de Oliveira, Mário Spínola, José Maria Leitão da Cunha, Carlos Sardinha, Maurício Rodrigues Pereira, Desidério Guimarães, Eduardo Sardinha, Emido José Barbosa, José Félix Cunha Menezes, George Leuzinger, Augusto Lopes da Silveira, João de Almeida Lustosa e José Augusto Chaireio. Os últimos três faltaram à reunião, mas foram considerados sócios fundadores. Definiu-se então, naquela reunião, que data oficial de inauguração seria 15 de novembro, feriado nacional. Ouro e azul foram as primeiras cores do Mengão em listras horizontais bem largas, que inclusive foram as cores homenageadas naquele uniforme azul e ouro em 2010, porém, em 1898, por ideia de Nestor de Barros, houve mudança para as atuais, vermelho e preto. Até porque as cores anteriormente escolhidas desbotavam mais facilmente. Novos barcos foram sendo adquiridos e o Mengo começou a crescer nas competições. Na primeira regata do Campeonato Náutico do Brasil, no dia 5 de junho de 1898, o Flamengo conquistou a sua primeira vitória, com o Irerê, uma baleeira a 2 remos. Antes dessa vitória o Flamengo só alcançava colocações secundárias e muitos terceiros lugares, o que lhe rendeu, inclusive, o apelido de Clube de Bronze. Já em 1902, diante de seu crescimento, houve a transformação para o que conhecemos hoje como Clube de Regatas do Flamengo. Uma curiosidade na história do Clube de Regatas do Flamengo é que seus atletas já haviam se tentado praticar o futebol, mesmo sem tanta fama ainda no Rio de Janeiro. No dia 25 de outubro de 1903, antes da fundação do Departamento de Futebol do Flamengo, os remadores do mais querido se reuniram com os colegas de esporte do Botafogo para a disputa de um amistoso. E aí, torcedor? Gostaram da primeira parte? Deixem suas ideias para nos ajudar nos comentários.